Hoje nós temos então a oportunidade de mais um encontro para as nossas reflexões. Então, dando sequência aos nossos estudos, o nosso tema de hoje é um assunto relativo ao mês de setembro, que é o Setembro Amarelo de prevenção ou de discussão sobre o suicídio. Então, como a gente fez o ano passado, a gente mais uma vez analisa a questão desse tema do autoextermínio sobre o ponto de vista espírita, sobre o ponto de vista espiritual. Então, assim a gente analisa um pouco o que passa na nossa cabeça ou quais os reflexos disso na nossa vida espiritual. Então, o autoextermínio ou suicídio é um tema já recorrente, que a gente viu muitas reportagens na televisão, é um tema muito comum ultimamente, que está sendo muito discutido, então cabe a gente refletir um pouco sobre ele aqui, nas nossas análises. O primeiro ponto para a gente levar em consideração é que no Livro dos Espíritos, Kardec nos informa as leis morais. Uma dessas leis morais é a lei de conservação. Então lá a gente percebe que um espírito ele é criado para sobreviver. A gente percebe que dentro de nós há um princípio, há uma ideia, há uma força que faz com que a gente queira viver, sobreviver. E é por isso que os animais têm instinto de se alimentar, de se reproduzir, de sobreviver, de seguir sempre em frente. E nós, humanos, também temos esse instinto. Então a regra é que a gente queira sempre viver, sobreviver de qualquer forma que seja. Tanto que esse excesso, muitas vezes, pode se tornar adoecimento para a gente, como orgulho excessivo ou uma ganância excessiva. Mas a regra é que a gente queira viver, como princípio espiritual dentro de nós. Tanto que na questão 702 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e os Espíritos nos respondem: todos os seres possuem um instinto de conservação dado por Deus. E qual é a finalidade desse instinto de conservação? Que é para que a gente cumpra a providência divina, o motivo pelo qual nós fomos criados, e que através dessa conservação a gente evolua, buscando sempre caminhar para frente, sempre buscando nos manter ativos e buscando uma evolução. E Kardec pergunta, mas se em todos os seres foi colocado o instinto de sobrevivência, como eles farão sobreviver? Foi dado meios para que eles possam sobreviver? E os Espíritos respondem, sim. Não faria sentido que Deus não tivesse nos dado a vontade, ou a ideia, ou o ideal de sobreviver, mas não nos tivesse dado os meios de subsistência onde quer que a gente estivesse. Então os Espíritos nos dizem que a Terra tem toda a condição de prover a subsistência de todas as pessoas que aqui estão. Mas Kardec pergunta, mas isso não acontece. E os Espíritos respondem que não acontece por causa da futilidade, por causa do excesso que os habitantes da Terra têm. E eles respondem, só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil. Que a Terra seria então capaz de produzir bastante para que todos nós pudéssemos estar bem habitando a Terra. Aí Kardec ainda pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Aí eles respondem de uma forma bem simples. Porque os homens são ingratos e desprezam a Terra. E Kardec insiste, e quando a privação independe da vontade do ser humano? Aí eles respondem, então isso é uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual ele sabia de antemão que viria a ser exposto. Então a gente parte desse ponto, e que a Terra ela é capaz de nos manter, de nos dar o que nós precisamos para a nossa encarnação, para o nosso projeto de vida, que nós viemos aqui cumprir, segundo o que nós planejamos antes de encarnar. Mas nós também sabemos que pela falta de evolução moral da Terra, o desequilíbrio aqui se instalou. Então há pessoas que estão muito bem e pessoas que estão mal, pessoas que passam dificuldades, mas que essas dificuldades decorrem de um planejamento. Então Deus coloca nos locais de dificuldade aquelas pessoas que precisam passar pela dificuldade para que tirem algum proveito. E os Espíritos também nos dizem que muitas vezes isso é cruel, é uma prova difícil, é uma prova árdua que em determinados momentos cada um de nós tem que passar.
Então aqui a gente entende toda a situação da Terra. E aqui a gente volta para o nosso tema principal, que é o autoextermínio. Sabendo disso, a gente começa a compreender que qualquer ideia de tirar a nossa vida passa então por situações prévias de dificuldades que a gente vem enfrentando. Não é uma ideia normal que a gente comece a pensar em tirar a própria vida. Então há uma série de circunstâncias que acontecem anteriormente para que a gente chegue nesse momento. Seja de dificuldade financeira, de dificuldade pessoal, de abandono, de desespero, de falta de esperança. Inúmeras situações podem nos levar a ter esse tipo de pensamento. Inclusive, situações que podem se repetir por várias vidas, como os espíritos já nos relataram, de pessoas que tiram a própria vida por 5, 6, 7, 10 vidas seguidas, porque a pessoa já começa a ter dentro dela, então ela já começa a ter aquela ideia automaticamente de tirar a própria vida. Então é um instinto que ela tem, é uma ideia inata que ela tem de tirar a própria vida, muitas vezes sem um motivo aparente. Então, sabendo que tudo isso acontece, a gente pergunta então, mas por que essas ideias chegam na nossa mente? Se todas essas dificuldades que a gente vai passar, teoricamente, como os espíritos nos disseram, nós temos conhecimento prévio delas. Se nós, como espíritas, sabemos que dificuldades físicas, financeiras, de família, foram previamente organizados pela espiritualidade. Aí aqui mais uma vez a gente entra na nossa criação, na forma como a sociedade ela tem se desenvolvido, não permitindo que todos entendam de forma clara o objetivo de uma encarnação, o porquê do sofrimento, o porquê do seio familiar ser daquela forma, o porquê de um trabalho sofrido, o porquê de uma dificuldade financeira, porquê nascer de uma cor ou de outra cor, de um sexo ou de outro. Então, toda essa falta de explicação do que se passa por trás de tudo isso, cria em nós todos esses transtornos que a gente viu. Toda essa falta de esperança, falta de entendimento. E principalmente o que faz a gente muitas vezes achar que tirar a própria vida vai aliviar aquele sofrimento que a gente passa. Por quê? Se fosse um momento muito refletido, um momento que a gente estivesse normalmente, a nossa fé influenciaria. Eu, acreditando que existe vida após a morte, não aceitaria tirar a minha própria vida como alívio, porque eu sei que a vida continuaria após a morte. Mas mesmo assim, muitas pessoas com religião, acreditando na vida própria à morte, no momento de desespero, retiram a própria vida. Então aqui a gente percebe que a vigilância é importantíssimo para todos nós, porque essa ideia, ela pode vir de várias formas. Ela pode ser nossa, inata, como eu já disse. Ela pode vir de um espírito que tenta nos influenciar, ou ela pode vir de nós mesmos, da nossa descrença, do nosso desânimo, ou ainda ela pode vir de uma determinada doença, de uma dificuldade naquele momento, ou de uma insegurança própria nossa, de que ninguém nos ama, de que ninguém nos entende naquele momento. Mas esse ato, geralmente, ele vem no ápice de um processo que aquela pessoa passa. Tanto que em alguns relatos de pessoas que não conseguiram tirar a própria vida, elas dizem que já no hospital elas se arrependiam do que tinham feito, que davam graças a Deus de que não tinha dado certo. Mas também, da mesma forma, nós temos pessoas que tentam por várias vezes repetidas, porque o processo que levou àquele ato se repete na mente dela, ele não se encerrou. E isso leva a gente a procurar saber por que esse processo se repete na mente das pessoas. Então a gente sabe que ao longo de várias vidas, muitas informações vão se acumulando conosco, muitas características psicológicas vão se acumulando em nós, nos tornando fortes para determinadas situações e fracos para outras situações. Então os nossos limites, eles muitas vezes são
forçados por circunstâncias que acontecem em nossa vida. Se fosse um fenômeno raro, a gente poderia entender, mas é um fenômeno que vem se intensificando nos últimos anos. Principalmente o que alarma a Organização Mundial da Saúde é que tem aumentado entre jovens. E que aparentemente, até pouco tempo atrás, eram tidos como pessoas que não teriam que ter problemas. O que os jovens ouviam dos pais é: mas você só estuda, você não tem que preocupar com nada, você não tem dificuldade nenhuma. E a gente percebe que não é esse o foco principal que se tem hoje. Então, olhando pelos números, nos últimos 6 anos, o índice de pessoas que tiraram a própria vida aumentou 7% no Brasil. Já no mundo, ele diminuiu 8,4%. E a gente fica intrigado porque o Brasil é um país de muita religiosidade. É um país de muita fé, um país onde as religiões se misturam, onde as pessoas vão em todo lugar, onde as pessoas são mais amigas para entrar na casa da outra pessoa. Essa porta aberta de casa que a gente tem no Brasil, ela não é comum no mundo inteiro. Essa proximidade que nós temos de conversar da vida um do outro, não é comum. E mesmo assim a gente percebe que isso não tem bastado para que as pessoas se sintam acolhidas. Porque aquele que tenta tirar a própria vida, como a gente viu, indo contra a forma como nós fomos criados, é porque dentro dele ele passa por um momento muito difícil. E grande parte das pessoas ao seu redor não consegue enxergar essas dificuldades que aquela pessoa passa naquele instante. Então isso mostra como nós estamos despreparados ainda para enxergar essas situações. Para que a gente possa ter uma ideia, entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte. Só perde para acidente de trânsito. Então é algo assim alarmante para que a gente perceba o que tem se passado entre os jovens, as dificuldades que eles têm no seu desenvolvimento, as dificuldades que eles têm tido na interação social. Então, a cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa retira a própria vida. E preocupados com isso, a Associação de Psiquiatria Brasileira, ela aponta 3 causas principais que levam a pessoa a buscar o suicídio. Primeiro, a depressão. O segundo, a esquizofrenia. E terceiro, as drogas, o uso de drogas, que leva aí a várias situações. Então, a primeira delas, para a gente analisar de forma bem breve, é a depressão. A gente sabe que essa tristeza que a gente caracteriza hoje como depressão, apesar da gente analisá-la como uma doença, a gente pode percebê-la como uma característica nossa, como algo que nós já trazemos, como uma característica do nosso espírito, que nós trazemos de outras vidas. Por algum motivo, por alguma vivência, por alguma análise, nós temos essa característica, que nos acompanha e precisamos conviver com ela. Então, temos uma maior facilidade de nos deprimir. Temos uma maior fragilidade nesse ponto. Isso é muito comum, porque nós ainda estamos em evolução. A gente sempre diz isso aqui. Então, cada um de nós tem um limite, tem um ponto fraco, tem pontos em que a gente tem que prestar maior atenção. E esse é um deles. Quando para nós é muito fácil nos deprimir, quando para nós é muito fácil ficar triste pela conduta das outras pessoas em relação a nós, é porque devemos prestar muito mais atenção em nós. Aprender a enxergar as qualidades que nós temos em nós. Porque do ponto de vista espiritual, todos somos espíritos. Todos temos igual valor. Todos estamos em processo de evolução. Mas cada um de nós traz das vidas anteriores suas peculiaridades. E isso tem que ser entendido primeiro por cada um de nós, e cada um de nós tem que entender esse processo daqueles que estão ao nosso redor. Para que a gente não ofenda e não se sinta ofendido. Para que a gente se cuide e consiga cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Da mesma forma, as drogas. O uso de drogas altera
a química do cérebro. E isso desenvolve, então, a potencialidade, aumenta as chances da pessoa retirar a própria vida. E da mesma forma, a esquizofrenia, uma doença catalogada pela psiquiatria, com que a pessoa tem alucinações, e que a gente também sabe que alguns processos de esquizofrenia têm cunho de obsessão. Então, a necessidade de um tratamento espiritual junto com um tratamento físico, um tratamento para o corpo e um tratamento para o espírito. Então, a espiritualidade caminha junto com a cura do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo adoece, quando a nossa mente física adoece, é porque o nosso espírito ele vem acumulando energias pesadas, ele vem acumulando decepções, ele vem acumulando tristezas, que podem nem ser de uma vida, mas de várias vidas seguidas, o que gera em nós sentimentos de tristeza, de desânimo, que vão contra a forma como nós fomos criados por Deus, que é para que a gente seja sublime, para que a gente brilhe, para que a gente tenha a nossa própria luz. Quando o Evangelho diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de uma forma figurada, ele diz que nós somos ilimitados, que nós somos luz, que nós fomos criados para que a gente consiga governar o que está ao nosso redor, para que a gente consiga criar, co-criar com Deus. E tudo isso é muito grandioso, porque o amor de Deus caminha conosco onde quer que a gente esteja, sempre ligado a nós. Então nós fomos criados e somos acompanhados por aquele que nos criou. E quando a gente entra nesses processos de adoecimento, de tristeza, de falta de esperança, a gente não percebe isso. A gente se desliga desses ideais, desse conhecimento de luz, desse conhecimento espiritual, para nos fechar nas nossas próprias dificuldades naquele momento. E é preciso que alguém nos auxilie, que alguém nos acompanhe, nos mostrando, não é só isso, não precisa ser assim, para que a gente tenha novas oportunidades, para que a gente enxergue o que está ao nosso redor, e enxergue a nossa própria grandiosidade. Estando muito alarmado com o crescimento do autoextermínio entre jovens, a Unicef, junto com a Centro de Valorização da Vida, criaram vídeos que estão lá no YouTube sobre 3 aspectos principais. O primeiro para os jovens, o segundo orientando os pais dos jovens e o terceiro ensinando como formar grupos de discussão sobre suicídio. E lá dos vídeos dos jovens, são pequenos vídeos de 1 minuto, tratam dos principais temas que desanimam e que trazem tristezas para os jovens e que muitas vezes a gente não percebe. São eles bullying, são eles problemas com o pai e com a mãe, problemas com drogas, questões com sexualidade. E todos esses vídeos vão mostrando sobre como tratar do assunto. Nos vídeos dos pais, que orientam os pais e educadores, também ensinam como reagir, como identificar as pessoas que estão passando por essa situação. Porque elas não demonstram publicamente, muitas vezes, para todos, o que vai acontecer. Mas vão dando características, vão informando, vão dando elementos que muitas vezes a gente tem que ir juntando para identificar as pessoas que estão naquele processo. Então eles vão mostrando alteração de humor, a pessoa se tranca no quarto mais do que normalmente ela se tranca, a pessoa começa a dar sinais de agressividade, então ela não conversa e quando conversa ela é agressiva, ela começa a dar seus bens para as outras pessoas, desapegar de tudo, porque a vida passa a não ter nenhum interesse para ela. Então ela gostava de tocar violão, dá o violão. Gostava de uma determinada roupa, desapega de tudo. Então, características que a gente vai percebendo o que está acontecendo. E cabe aos pais, aos educadores, aos amigos, aos colegas, identificarem o que acontece para auxiliar.
E com esse objetivo, esse centro de valorização da vida criou um número, 188, em que a pessoa que se sente triste, desorientada ou naquele momento crucial em que ela acha que não tem nenhuma esperança, ela pode ligar para o 188. Ligando, haverão pessoas preparadas para conversar com ela naquele instante. Então lá ela vai poder ter alguém que vai conversar, esclarecer e tentar quebrar, pelo menos momentaneamente, naquele instante, aquele ciclo em que aquela pessoa se encontra. Então, para que a gente chegue num momento de desejar ou naquele momento de quase praticar o ato de retirar a própria vida, é porque aquilo já vai passando pela cabeça por muito tempo. A gente vai dando sinais de que tudo aquilo vai se acumulando. Então, bullying na escola para jovens, ou dificuldade financeira, ou abandono para os adultos ou pessoas com mais idade, tudo isso a gente vai percebendo que a pessoa vai se isolando, vai ficando mais triste, vai emagrecendo, a saúde vai ficando alterada, a pessoa vai se isolando. E isso a gente não pode ter como normal, esse tipo de comportamento. Temos que procurar identificar então, naquelas pessoas que estão ao nosso redor, tudo que pode caracterizar sentimentos ou pensamentos que levem a tirar a própria vida. Seria muito interessante se a gente pudesse conversar com pessoas que tiraram a própria vida, para que a gente pudesse buscar experiências. Perguntar, vem cá, valeu a pena? Como que foi? O que aconteceu? E a gente pode. Nós não podemos perguntar diretamente, mas Kardec fez isso para nós. Então lá no livro Céu e Inferno, a segunda parte dele tem invocações de espíritos pela Sociedade Espírita de Paris. E um capítulo é sobre espíritos suicidas. Então eles chamaram diversos espíritos para conversar com eles. E perguntar, vem cá, por quê? Valeu a pena? Quem você era? Como é que você está agora? O que está acontecendo? Então, caso a gente queira saber, basta a gente ir lá no capítulo da segunda parte do Céu e Inferno e ler. O que acontece, o que se passa na mente de um suicida depois que ele comete o ato. Kardec, entre um dos que ele chamou um ateu, senhor JBD, porque eles não dão um nome lá, a não ser que o espírito se identifique. Um homem muito instruído, muito educado, e perguntou para ele, por que você desejou retirar a própria vida? Ele, não, porque eu estava sem esperança, estava aborrecido da vida sem esperança. Como ele era materialista, achava que não ia ter problema nenhum, que nada ia acontecer depois, resolveu tirar a própria vida. E declarou que estava sofrendo vários tormentos do outro lado, mas que o maior tormento de todos era ele ter que acreditar em algo que ele não acreditava, ou seja, que existe vida após a morte, que existe a espiritualidade. Então, quando a gente percebe que o maior tormento que a gente pode ter depois do desencarne é um tormento moral, é um sofrimento moral pela forma como a gente pensava, pela forma como a gente agiu. Mas a gente também entende que existem várias causas que podem levar uma pessoa e que parecem justificáveis do ponto de vista material. Invocou um outro senhor que suicidou porque o filho foi convocado para a guerra. E naquela época, mulheres viúvas, o filho não podia ser convocado para a guerra. Ele, como homem materialista, na época pensou, não, vale a pena. Se eu tenho certeza que meu filho vai morrer na guerra, eu não quero que ele morra, eu vou suicidar, minha esposa fica viúva, ele não vai para a guerra. Foi chamado por Kardec na Sociedade Espírita e também se disse arrependido do que tinha feito. Porque do ponto de vista espiritual, é contra a lei de conservação que a gente retire a nossa própria vida. Não é esse os nossos objetivos. Ah, mas o filho dele ia morrer, ele trocou uma vida por uma vida, mas nós não podemos ter esse tipo de escolha. Se o filho dele ia sofrer ou não, morrer ou não, fazia parte do processo kármico do filho dele.
Então assim a gente percebe que não podemos tirar a nossa vida voluntariamente pensando dessa forma. Mas tem um outro aspecto interessante. O que nós podemos considerar como suicídio? Aqui a gente tem o direto e o indireto. Então retirar a própria vida não é ir lá naquele instante praticar o próprio ato. Isso é bom que a gente entenda. Do ponto de vista espiritual, suicídio é tudo aquilo que a gente faz com o objetivo de abreviar a nossa vida de forma indevida. Por exemplo, o que todo mundo sabe que faz mal, causa não sei quantos tipos de câncer e doença, e a gente continua fazendo? Fumar, beber em excesso e vários outros atos que nós podemos fazer são tidos pela espiritualidade como suicídio indireto. Ah, Carlos, mas será? Está lá no livro Nosso Lar. André Luiz, quando desencarnou, foi chamado de suicida lá no plano inferior onde ele estava, e ele não sabia por quê. Então que a gente fique muito atento, porque à medida em que também que a gente vai tendo mais conhecimento, nós vamos tendo mais responsabilidade com o nosso corpo. Temos que valorizar mais um instrumento que nos foi dado para que a nossa vida ela possa se estender o máximo possível e da melhor forma possível. Como eu vou cumprir o meu propósito planejado se o meu corpo não dá conta? Como eu vou cumprir o meu propósito se o meu corpo não está servindo mais? Se eu não tenho saúde, se eu não tenho condições de trabalhar, de cuidar da minha família? Então, para que a gente cumpra o nosso compromisso, precisamos de um corpo adequado a esse compromisso. E aí, hoje a gente tem várias formas de alimentação, de exercício, de buscar a saúde adequada para que a gente cumpra os nossos propósitos. E por mais que a gente se sinta triste, por mais que a gente se sinta desanimado, os nossos propósitos, eles têm que ser cumpridos, porque o instrumento que nos foi dado é o melhor instrumento possível dentro do nosso processo de evolução. Então a cor que eu tenho, o sexo que eu tenho, o local onde eu nasci, a família que eu nasci, a altura que eu tenho, a minha aparência, decorre da melhor possibilidade para a minha evolução nessa vida. Ah, mas eu não gosto. Mas então há algo que eu preciso aprender. Eu não me acho bonito, há algo que eu preciso aprender. Porque todo corpo tem uma finalidade. Como é difícil valorizar as nossas dificuldades. Correu hoje aí a Mega Sena de 100 milhões. Todo mundo quer ganhar 100 milhões. Para a vida facilitar, não é assim? Se eu ganhar 100 milhões, meus problemas estão resolvidos. Não é assim. Ganhar 100 milhões é bom, mas os nossos problemas não se resolverão com 100 milhões. Porque como a gente pode olhar no livro No Céu e Inferno, nas explicações, nos depoimentos, e como a gente pode ver em todo local, muitas das pessoas que tentam tirar a própria vida, ou que sofrem, ou que tomam remédio, ou que estão em tratamento psicológico, têm muito dinheiro. Qual seria então o segredo da felicidade, do ponto de vista espírita? Essa é uma pergunta interessante, no momento em que a depressão e as dificuldades psicológicas aumentam cada vez mais. Não é uma pergunta difícil. É uma pergunta até fácil de ser respondida. Como encontrar a felicidade? Cumprindo os nossos compromissos assumidos antes de nascer. Mesmo que eles sejam muitas vezes cruéis conosco. Porque a gente sabe que tem provas que muitas pessoas passam que são difíceis. Mas por que aquela pessoa sofre tanto e minha vida é tranquila? Tenho saúde, tenho um marido bom, uma esposa boa, um emprego tranquilo. Eu fico olhando, a vida daquela pessoa é tão difícil. A gente sabe que a pessoa pode ter pedido para passar por isso. Para ser a última encarnação, pagar todos os seus débitos e não precisar mais encarnar.
Quantas pessoas que têm doenças ou dificuldades e são pessoas educadíssimas, felizes, com muita fé, que passam pelo sofrimento de forma muito tranquila, porque sabem que isso tem uma finalidade. Então aí está o segredo que a gente deixa de lado. A nossa felicidade está ligada a cumprir aquilo que nós nos propomos antes de reencarnar. Mas por que isso? Qual é o maior sofrimento de um espírito no plano espiritual? O maior de todos. Isso fica muito claro no livro Libertação, de Chico Xavier e André Luiz, porque é um livro que fala como as coisas funcionam no plano espiritual. Então lá tem um momento do livro em que eles vão para um local e começam a proteger o local, e uma série de espíritos negativos vão para o local porque querem seguir para a luz. E eles encontram uma oportunidade e vão se acumulando. Eles relatam qual é o maior sofrimento de um espírito no plano espiritual: o arrependimento pelo mal que fez. É tão grande o sofrimento nosso, quando a gente está lá, pelo mal que a gente fez, que a gente implora para nascer. Sabe por quê? Para esquecer o mal que a gente fez. Então a gente vê uma série de gente, eu queria lembrar a minha vida, eu queria lembrar o que eu já fiz, eu vou fazer regressão para lembrar. Gente, não há o que de bom lembrar para a grande maioria de nós. O esquecimento que o corpo traz é uma dádiva de Deus, para que a gente possa esquecer o mal e pegar uma folha em branco e escrever uma nova vida, com novos compromissos, ligados ao arrependimento, à reparação do mal que nós já fizemos. E isso nos torna felizes. Imagina a nossa felicidade de voltar para o plano espiritual e perceber que cumprimos, que reparamos o mal que nós já fizemos nas vidas anteriores. Nossa, mas eu fiz mal para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Nessa vida era meu vizinho que eu tive paciência, era meu marido que eu aguentei a vida inteira, bagunçando a casa, me distratando. E o outro aqui era meu filho, que eu tive que acordar de madrugada para cuidar, que eu tive que sustentar, que saía de um emprego e ia para o outro emprego, e eu fiquei cuidando dele a vida inteira. E a gente volta e descobre que reparou o mal que tinha feito, e passamos a ser muito mais alegres do que nós já fomos antes de nascer. E assim o ciclo vai mudando, e nascemos com vidas muito mais leves à medida que nós vamos reparando os nossos erros. Então, quando a gente está no momento de tristeza, no momento de depressão, no momento de fraqueza, no momento de falta de esperança, de falta de perspectiva no futuro, que a gente não enxerga nenhum caminho na vida que possa ser útil ou valioso para nós, que a gente pensa em tirar a nossa própria vida, é que o Espiritismo vem ao nosso encontro para nos dizer que nós somos eternos. E que por mais que a gente queira, que a gente ache que não, Deus está ao nosso lado para nos amparar. E que por mais que a gente desanime, há um projeto de vida para todos nós. Então naquele momento em que a gente começa a ficar triste, começa a achar que não faz sentido, começa a achar que ninguém gosta de nós, começa a achar que as pessoas implicam conosco, é um momento em que a gente tem que pensar: qual é o meu objetivo de vida? Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho de bom em mim? Porque nós temos muitas qualidades em nós, muitas qualidades boas, muitas virtudes. Não somos só dificuldade para melhorar, temos virtudes em nós. Quais as minhas virtudes? Exercitá-las, procurar pessoas que reconheçam as nossas virtudes. Mas eu me sinto abandonado sozinho. Procura um projeto social. Pessoa que visita asilo, que visita creche, que visita abrigo de criança, nunca está sozinho. Porque lá a gente encontra alguém para conversar, encontra pessoas em situação muito mais difíceis do que as nossas. Então, quando a gente se sentir sozinho, lembremos
que o Espiritismo nos traz instrumentos, nos traz esclarecimentos, nos traz energias positivas, nos traz conforto, porque sabemos que o sofrimento tem uma finalidade e que, como o Mestre Jesus já nos disse, o que nos espera no plano espiritual é muito mais do que a gente pode imaginar, quando a gente cumpre os nossos compromissos. Basta ter firmeza, basta aguentar firme e saber procurar os locais e as pessoas adequadas nos momentos de dificuldade, porque todos nós temos aquele dia, aquele momento de tristeza, de desânimo, de fraqueza, onde a gente precisa de um amigo, de um familiar, de uma pessoa para nos ajudar. A gente precisa daquele ombro amigo, a gente precisa constantemente de alguém, das pessoas ao nosso lado para nos auxiliar. Então que a gente sempre esteja atento nos nossos pensamentos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente saiba orientar, principalmente com esse centro de valorização da vida, 188, que a gente pode orientar as pessoas a ligarem. Ó, conversa lá, você está muito triste ultimamente, liga lá, conversa, ou conversa comigo. Fala o que você está pensando, a dificuldade que você está passando. Então, assim, através da conversa, o principal instrumento indicado pelos especialistas é a conversa. Mas eles falam que tem que ser uma conversa diferente, sem celular, sem televisão. Chama aquela pessoa e sai uma conversa a dois. Uma conversa olhando um no olho do outro. Porque quando a gente está frágil, a gente precisa ser valorizado. A gente precisa que alguém dê total atenção a nós naquele instante. Então é uma conversa entre duas pessoas. Separada, uma conversa então muito franca que a gente precisa ter nesses instantes. Então que a gente não menospreze a importância desse assunto. Que a gente não menospreze os sinais que estiverem ao nosso redor. Podemos aí em todos os locais buscar mais informações para que a gente esteja apto a orientar as pessoas ao nosso redor. E assim a gente consiga mostrar, identificando, a gente pode ir lá conversar. A gente pode dizer, o Espiritismo diz isso, isso e isso. Vamos lá, eu vou te mostrar como que funciona. Sabendo que há muito mais além da matéria, o sofrimento começa a fazer sentido. O sacrifício começa a fazer sentido. E assim nós vamos aprendendo a viver a uma vida espiritual como encarnado, a viver uma vida de espírito na matéria, que esse é o nosso objetivo. A matéria ela é importante, a gente precisa estar encarnado, mas não podemos deixar de lado o conhecimento espiritual, a importância de ser um espírito. Eu agradeço a atenção de todos.